Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso segundo vídeo a respeito desse bate-papo novo aqui, né, do canal, que é sobre sensibilidade e intuição. E eu cheguei a comentar, né, no vídeo passado a respeito de uma coisa importante nesse sentido, que é a gente ter o controle, né, da nossa própria sensibilidade. É sobre isso que a gente vai aprofundar aqui nesse vídeo. As sensações que emergem através da sensibilidade são coisas muito flutuantes, né? Se tem essa impressão, mais ou menos. E se você, de algum modo, não conseguir exercer esse controle, que, ao meu ver, passa mais por uma questão de percepção e organização, né, daquilo que a gente está sentindo, vivenciando, e assim a impressão que pode dar é de que a gente fica o tempo todo à mercê de um ambiente estar bem, de pessoas estar bem ao nosso redor, de situações estarem favoráveis para que a gente esteja bem, né? É muito comum aquelas oscilações no sentido de estarmos bem agora e de repente já não estamos mais. E essa montanha-russa de emoções, de sentimentos, de percepções. Que na verdade fazem parte, né, desse aprender a modular em qual frequência, faixa eu escolho estar. E isso, o que vai me propiciar essa escolha é justamente esse controle, né, a qual eu me refiro aqui. E convenhamos que se a gente for esperar tudo estar bem à nossa volta para que a gente também esteja bem, não vai rolar, né? E de fato, nós não dependemos disso para que as coisas estejam bem. É mais uma questão de regulação interna, ou seja, maturidade nossa mesmo, né? Tá, mas então me diz aí, né? Como que se regula essa válvula dessa sensibilidade para que ela seja de forma mais amena, suave, tranquila na minha vida, não é mesmo? Você pode estar perguntando. E eu te digo que eu estou em pleno aprendizado disso tudo também. Mas talvez uma primeira percepção seria algo assim: em que nível, né? Em que lugar, mais frequentemente nesses últimos tempos, anda atuando a minha sensibilidade? Ando canalizando ela mais pro lado positivo ou pro negativo, né? Porque varia muito e muitas vezes é uma mistura, né, disso tudo, que rapidamente parece que essa roda gira, né? E quando a gente vê, a gente tá no ponto oposto dela. E é incrível, né? Essa via de mão dupla a qual ela nos leva, ao mesmo tempo que às vezes nos traz grandes inspirações de vida, de arte, de tudo. Em outros momentos, né, avalanches de ideias, percepções, sentires os mais diversos, estranhos, extremos, duvidosos, contraditórios, onde cada vez mais eu vejo que é necessário a gente pautar decisões nessas horas, nesses momentos, baseados muito, eu vou chamar de alma, porque é uma palavra muito familiar e que me remete mesmo a essa esfera, né? Diferente da esfera da emocionalidade, mas a esfera do seu sentir verdadeiro mesmo, aquele que longe das convenções, dos medos, que te fazem escolher coisas que de repente você não escolheria se tivesse livre decisão, sem aspectos externos e que te causem dúvidas e muitas vezes decisões levadas por um caminho de ansiedade, de impulsividade, que
pode ser uma mistura de tudo isso, né? Desse externo, mas também do seu subconsciente e do seu inconsciente, né? Que te levam a fazer escolhas de forma automática, de forma a manter em você mesmo, em você mesma, todo um esquema, todo um sistema de reações, de reatividades pautadas não pelo seu ouvir verdadeiro de alma, de coração, ou do seu lado racional positivo, né? Porque algumas pessoas se conectam mais dessa forma. E assim como temos aquela frase, né, muito comum na espiritualidade, né, de que todos somos médiums em algum nível, também podemos colocar essa mesma premissa com relação à nossa sensibilidade, porque a sensibilidade ela está em todos, né, alguns mais, alguns menos. De repente, mesmo aquele que se pauta mais pelas questões da racionalidade, ainda assim podem ser influenciados através da sua sensibilidade por esquemas mentais, de valores, de crenças, meio que nesse olhar da vida, né, sobre nós, para que com todos esses desafios nas mais diversas áreas, campos da nossa vida, possamos crescer e assim também ir utilizando melhor os recursos que a vida dá. E acredite, são infinitas possibilidades dentro desse campo tão vasto. Dessa forma, se torna fundamental que você busque o caminho que te permita um aperfeiçoamento de todo esse trabalho, de toda essa fluidez através, né, dessa ponte que é a sua sensibilidade, de coisas muito boas e que te faça realizar muito através disso. Isso é fundamental. Um bom exemplo disso podem ser os cursos nas mais diferentes áreas que você imaginar ou que de alguma forma conversem com essa sua vontade interna a estabelecer essa ponte de aperfeiçoamento dentro disso, que podem ser cursos de arte diversos, como pinturas, teatro, canto, dança, que mais? Fotografia, bem como coisas normais do dia a dia, como andar num parque, olhar as árvores, estar em contato mais profundo com a natureza e perceber também a sua natureza, né? Ou mesmo fazer rotas, como no dia a dia, que você está acostumado a ir sempre por uma rua em determinado lugar, você fazer o caminho diferente do que você sempre faz, coisas simples e básicas, mas que trabalham muito essa questão, né? Que acaba por te levar a expandir, né? A ampliar os seus horizontes com relação a tudo isso. Esses são apenas alguns exemplos, né? Porque assim como há diferentes universos internos em cada um, também assim vai ser, né? Dentro das suas possibilidades. Dentro, por exemplo, da questão da natureza, uma coisa que eu acho que é muito interessante nessa fluidez e também nessa fluidez de ideias é estar em contato com a água, né? Seja numa praia, numa cachoeira, perto de um lago, fazer meditações que tenham a ver com essa energia, né? Ouvir músicas que te levem mais a esse encontro. A água, ela é naturalmente, né, essa questão da fluidez, então ela incentiva isso dentro de nós, né, bem como a liberação dos espaços para que essa fluidez possa se movimentar muito mais livre. Esse
esse vídeo não ia ser uma música com propósito, mas será agora porque eu senti de trazer uma música enquanto gravava esse vídeo e estudava, né, os próximos passos da gravação. E é a música do desenho Tarzan, né, na versão em português do Ed Mota, Dois Mundos. No desenho, eu acredito que fale muito da questão desses dois mundos se encontrarem, né, e enriquecerem um ao outro, ao mesmo tempo que essa coisa rica de viver entre dois mundos, no sentido de um ser humano viver entre animais e adquirir aspectos, qualidades muito específicas daquele meio. E nessa frase da música, né, dois mundos distintos são, acho que cabe totalmente aqui a questão da sensibilidade, no sentido de como são dois mundos diferentes, situações que vêm através da sensibilidade, positivas e negativas, né? Dependendo de como você está, ou dependendo das questões que emergem da vida, né, e que você tem que lidar, o quanto que a sensibilidade, né, assim como a natureza, a sensibilidade é natural também, né, e a natureza pode ser repleta de beleza, de amor, de vida, mas ao mesmo tempo repleta de perigos, de situações as mais diversas possíveis que você tem que aprender a lidar para estar com a sua vida a salvo, né, digamos assim como acontece com os animais ali, né, no próprio desenho. E se você tiver essa sensibilidade mais aflorada, ou por algum motivo já teve em certas épocas da vida, ou está tendo momentos terríveis, emocionais, mentais, de sentir, né, no próprio corpo de alguma forma, às vezes de formas mais amenas, mas às vezes de formas intensas, se sentindo mal, né, com aquelas impressões que você não sabe nem de onde vem, como que elas chegaram até você, não consegue nem pensar direito, né? São sensações muito estranhas, né, para quem já viveu ou vive isso constantemente, né, na própria pele. E é como se a nossa sensibilidade virasse de ponta cabeça, né, nessa hora. E perceba que é como se a nossa natureza nos pedisse mais ou menos aquilo que acontece naturalmente com os animais, que por não terem, né, essa cabeça pensante que a gente tem, seguem os seus instintos, né, seguem as suas essências mais basais. Agora, trazendo isso para o nosso mundo aqui, que depende das nossas crenças, aquilo que a gente acredita e que está muito encravado, né, no nosso ser, o nosso próprio negativismo em algum sentido, que cada um sabe de si, sabe dos próprios negativismos aos quais tem que lutar, né, diante da vida, consigo mesmo, sempre. E aí vamos somar também as questões do ambiente, né, das pessoas que nos cercam e da mesma forma como nós temos crenças, negativismos elas também têm. E somando-se a isso tudo, ainda tem o invisível que a gente não vê, né? Todas as questões astrais dos seres, espíritos, consciências ligadas a nós de alguma forma, ou a um grupo determinado, ou situações específicas às quais estamos passando, como que nessa selva, né? Mas colocando aqui numa visão mais humana, trata-se desse instinto, sim, mas também de uma questão de uma não reatividade, mas de uma não reatividade que não é um fingimento, entende? Não é você fingir que você não sente o que você sente, mas justamente de você saber dosar tudo isso de uma forma que você
Faça bem a si e ao que está ao seu redor, o que, convenhamos, é um grande desafio, né, para todo ser humano. Mas vamos aqui a 2 dicas para quem está trilhando, né, esse caminho de utilizar a sensibilidade da melhor forma, onde a primeira é que o racional tem que estar de mãos dadas com você nas horas em que você mais precisar equilibrar essa sensibilidade. As horas em que você mais se sentir deslocada, descentrada do seu eixo, do seu melhor, né? Nesse sentido que eu relatei anteriormente. Muitas vezes você não vai conseguir, mas está tudo bem porque faz parte do processo desse aprendizado. Mesmo nessas que você não consegue lidar bem, sempre há o que fazer depois, né? Uma vez, numa universidade também, um professor que dava aula lá, o Evaldo, ele comentou uma coisa a respeito de um nadador, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele trouxe como exemplo para a sala, né? De que esse nadador, ele tinha ido muito mal, num certo, não sei se era Olimpíada, talvez fosse, era algo importante, e ele comentou, né, a respeito da reação desse atleta, né, que no dia seguinte ele viu esse atleta dando uma entrevista, onde é muito normal, né, se perguntar como a pessoa se sente depois, né, de não ter conseguido algo. E esse atleta falou que era a bola para frente, que agora ele estava revendo, né, as coisas, aonde foi que ele errou para que ele pudesse lá na frente melhorar. Devia ser uma Olimpíada ou algo assim, eu não me recordo bem porque faz muito tempo já isso. Mas mais ou menos seguindo esse esquema, né, do atleta, do nadador, no nosso dia a dia, com relação às nossas dificuldades com a sensibilidade, a gente pode fazer isso também, né? Anotar, aliás, escrever para quem gosta, né? É uma ótima linha para tudo, na verdade. Um curso que você está fazendo, que você quer ter percepções maiores sobre coisas que você está aprendendo, pessoas que têm muitos sonhos, né? Para trazer reflexões a respeito dos seus próprios conteúdos internos, de repente, para muitas coisas, na verdade, mas nesse caso é interessante, assim que possível, você escrever sobre aquilo ou gravar um áudio sobre aquilo, falando como você se sente, o porquê. Na hora em que você estiver mais calmo, rever tudo aquilo, né? Observar os seus pontos fracos, quais são as suas dificuldades, o porquê que eu reagi assim, porquê que eu tenho essa sensação, porque depois que você sai desse processo mais intenso, né? Dessa meio que hipnose consciencial sensitiva, é bem interessante, né? Você rever até para acostumar a sua mente, o seu corpo, esse campo, né, de que você não quer que isso aconteça dessa forma sempre. Isso acaba sendo uma forma de você se autossustentar, né, diante dos seus próprios processos e dificuldades. E é muito provável que venha ocorrer novamente, né? Quando você menos espera. Até porque como que a vida vai saber se a gente aprendeu ou não algo, né? Se não trouxer aquilo na nossa vida novamente. E normalmente ou nós fugimos ou ficamos bravos, quando na verdade a vida só está querendo nos testar para saber se a gente realmente aprendeu, né? E se podemos passar para outras etapas de conhecimento, tanto interno quanto externo. E não pense você que só porque eu estou falando disso, para mim é super, hiper fácil, né? Porque eu estou falando aqui e aqui tem todo um contexto, né? Onde eu estou com essa câmera, onde eu estou calma, né?
Mas quantas vezes eu já não me vi me escondendo que nem um... Como chama aquele bicho? Avestruz. Me escondendo igual um avestruz. Ou pé da vida com alguma coisa. Isso é do ser humano, é simplesmente humano. E para finalizar, né, a segunda dica que muitos espiritualistas falam, a Ana Patrícia Chagas também fala bastante sobre isso, né, assim, que eu me lembre mais recentemente, assim, na minha vida, a questão da gente ouvir as nossas necessidades, sabe? No nosso dia a dia mesmo, né? Nas atribulações, na correria ou na cabeça a mil que você não para pensar o que está sentindo, né? Não o que está pensando, mas o que está sentindo, o que eu estou sentindo, né? E uma coisa também que é muito falada, né, na espiritualidade é a questão do fechar o coração ou abrir, né? Na hora que você com relação a sentimentos, né, a sensações, né, isso abre o meu coração ou fecha, né, naquele sentido do sim ou não, isso é sim ou não, né, se fecha é não, se abre é sim, né, é tão simples, mas muitas vezes a gente está tão nas agitações que a gente não para olhar isso é interessante de se parar, para olhar, principalmente em decisões importantes, né, da nossa vida. Isso é sim ou não? O que meu coração está dizendo, né? O que a minha alma quer? Porque muitas vezes a gente não segue ela e ela fica pé da vida com a gente, porque a gente não está seguindo. E às vezes a gente aprisiona assim, né, a ela, né, que é a alma, em coisas que quando você para pensar por que está fazendo isso, não faz o menor sentido. Né? Quer dizer, faz, porque sempre tem é isso que a gente tem que sempre perceber. O que está no de trás disso que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo isso? Né? Muitas vezes é para agradar pessoas, algumas outras vezes é por medo de alguma coisa, sabe? É interessante se perguntar, né? Por que eu estou agindo assim comigo mesmo? Porque a alma é livre, sempre foi, sempre será. Ninguém pode prender a alma, né? Num caso desses de prisão mesmo, em que você se prenda tanto que ela não consiga viver, ela vai embora. Quando você vê, você tá lá, morto-vivo, vivendo, se arrastando pelo mundo, né? E a nossa sensibilidade não foi feita para isso. Foi feita para coisas muito incríveis, bonitas, para a gente dividir com o mundo coisas boas, né? É para isso que é a nossa sensibilidade. Só que essa responsabilidade de direcionar ela para o melhor possível passa por vários níveis, entende? Do sentir e do seguir o que sente, de se centralizar em você mesmo, naquilo melhor que você tem e direcionar, né, a cabeça, controlar nesse sentido sim, o que você aceita e o que você não aceita, né, que é aquele controle que a gente estava falando, né, e que poderíamos resumir, né, numa só palavra: autorresponsabilidade. Até o próximo vídeo.